Olá pessoal, bom dia, tudo bem? O movimento de ontem foi maravilhoso, ao contrário do que a grande mídia está dizendo, foi tudo perfeito, foi tudo lindo, lá na Paulista estava tudo lotado, Brasil afora também, tudo lotado, vocês observaram muito bem aí. Mas é claro, a gente sai de lá, vem para casa, começa a meditar e pensa assim, será que a oposição vai deixar isso barato? O que será que eles estão conspirando? O que será que eles estão pensando que podem fazer para tentar enfraquecer esse movimento estrondoso e maravilhoso que tomou forma ontem de maneira maravilhosa e incrível? Aí eu pensei, fui meditando, fui refletindo e eu cheguei à conclusão que tudo que a gente conquistou ontem estará sob perigo se a gente não entender alguns detalhes que eu vou tentar passar para você, o que eu interpretei aqui, as angústias que vieram sobre a minha vida para poder alertar vocês, tá? Antes de entrar no vídeo, já clica aqui para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você está assistindo no WhatsApp, me siga também, canal Daniel Lopes, lá no YouTube, tá bom? E eu já entro aqui agora. Pessoal, eu fui pensando a situação, né, das manifestações, a situação do Brasil, a dívida de 4 trilhões que nós temos, a urgência de crédito suplementar que precisa ser aprovado e tudo. Então, se a gente for fazer uma comparação, o caso do Brasil é como se fosse um organismo vivo que está com uma infecção bacteriana. Ou seja, a bactéria se instalou, começou a se multiplicar, começou a ganhar força, começou a derrubar barreiras, começou a vencer a oposição, começou a dominar o pedaço, até que o corpo manifestou os seus sinais dessa infecção, que geralmente é a febre, né? A febre é o sinal de que o corpo está sofrendo algum tipo de ataque ali. Então, o que nós estamos vendo hoje desse caos financeiro, dessa recessão terrível, desse contingenciamento de verbas, as verbas assim inexistentes para poder saldar alguns dos gastos públicos, isso é a febre que está acontecendo. E aí, pessoal, nós sabemos que para você solucionar uma infecção bacteriana é com antibiótico. E antibiótico não é um negócio que você toma uma dose só. Antibiótico é um negócio que você toma no mínimo 3 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, dependendo do caso, dependendo do remédio, dependendo de onde está o problema. E aí, ontem, eu estava refletindo aqui, ontem foi a primeira dose do antibiótico. As manifestações do dia 26 de maio foi a primeira dose de antibiótico para matar essas bactérias da destruição do Brasil. Só que aí, o que acontece geralmente com uma infecção bacteriana e com alguém que está tomando antibiótico? O paciente, ele começa depois de 24 horas, ou 48 horas, ou 72 horas, ele começa a perceber a melhora. E aí, o antibiótico que ele tinha que tomar 7 dias, no terceiro dia ele começa a se sentir bem. E aí, o que acontece? Ele acha que já está tudo tranquilo, ele pensa assim, já estou curado, já resolveu. E aí o paciente fica tentado, ou seja, fica tentado a fazer o quê? A interromper o tratamento, a parar de tomar esses remédios, tá? Quando, na verdade, era o momento dele intensificar a guerra e atacar com força total. Por quê? Essas bactérias que estão no corpo lá, se você toma o antibiótico só 3 dias, você mata as mais fracas. As mais fortes continuam. E se você não continua os 7 dias ou 10 dias de remédio, as mais fortes vão dominar o pedaço e a pessoa corre o risco de ter uma infecção muito pior. Ou seja, este é um momento agora que a gente precisa continuar, a gente precisa crescer, a gente precisa se organizar e se tornar cada vez mais orgânico e eficiente nessas manifestações populares. Por isso, eu digo para você, ontem foi a primeira dose do antibiótico. Nós teremos que voltar às ruas muitas vezes ainda. Nós teremos que dar muitas doses de antibiótico para resolver essa infecção bacteriana que vem de quanto tempo? Talvez décadas, talvez séculos, talvez coisas dos primórdios desse país. Então não é um negócio que a gente resolve com uma manifestação. É isso que você precisa entender. Nós vamos precisar ir mais vezes às ruas, com mais pessoas e com mais presença e com mais estratégia. Por isso eu faço um apelo aos movimentos organizadores dessas passeatas, desses movimentos, que eles estejam cada vez mais unidos e organizados. Sabe por quê? Onde há unidade, há força. E onde há força, você sabe o que acontece?
Onde há força, os obstáculos são vencidos e os resultados aparecem, tá certo? Então faço apelo aos líderes que organizaram esses movimentos, deletando aqueles idiotas que não quiseram participar, que vão cair no ostracismo da história. Por favor, estejam unidos, organizados, sincronizados, cada vez mais focados na importância disso. Porque, eu repito, onde há unidade, há força. E onde há força, os obstáculos são vencidos e os resultados são conquistados. Para isso, existe um outro ponto importante. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender para a gente não perder as conquistas de ontem, o primeiro ponto é, esse movimento de ontem foi a primeira dose do remédio. E se a gente interromper, a infecção pode voltar pior. Ou seja, precisamos continuar, precisamos nos organizar melhor, precisamos atacar ainda mais a corrupção, ainda mais a impunidade, ainda mais o toma lá da cá, ainda mais tudo que está errado. Esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto, para a gente realmente conseguir fazer isso, a gente precisa se libertar da hipnose midiática, da hipnose da mídia. Porque você talvez tenha visto como a grande mídia cobriu as manifestações de ontem, falando que foram menores que as manifestações em prol contra os cortes na educação, dizendo que não teve tanto impacto. Até na Globo News, jornalistas lá que em tese se dariam ao respeito, falando que essas manifestações não tiveram muita expressão e que provavelmente não vão mudar muito o que está acontecendo em Brasília. Como é que eles têm coragem de falar isso se antes das manifestações, ainda quando as manifestações estavam sendo organizadas por meio das redes sociais, já houve uma enorme e grandiosa mudança lá em Brasília? Eu mostrei para vocês no vídeo de ontem a magnitude dessas mudanças. Quais foram? Rodrigo Maia aceitou o voto nominal para a MP 870. O voto nominal da MP 870 permitiu que os 2 ministérios que seriam criados não fossem criados e os auditores fiscais continuassem com seu poder de denunciar crimes comuns. Além disso, Rodrigo Maia se comprometeu a, nessa semana que vai começar agora, votar o crédito suplementar de 250 bilhões de reais, que vai permitir que o Bolsonaro pague aos aposentados e não tenha que fazer pedaladas fiscais, podendo incorrer num crime que possa resultar, assim como aconteceu com a Dilma, no impeachment. Além disso, Rodrigo Maia também, só com a movimentação nas redes sociais, antes das manifestações efetivas de rua de ontem, Rodrigo Maia também se comprometeu a votar na semana seguinte a reforma da Previdência já na comissão especial e na outra semana, Rodrigo Maia também se comprometeu a votar já no plenário da Câmara a reforma da Previdência. Conclusão, praticamente nós, com essa prévia das manifestações nas mídias sociais, nós já praticamente garantimos fechar o primeiro trimestre o primeiro semestre, com o Brasil tendo um futuro brilhante pela frente e talvez já trilhando o caminho das potências mundiais. Mas não é o que a grande mídia mostrou. Por isso a gente precisa se libertar dessa hipnose midiática. O professor Olavo de Carvalho escreveu ontem o seguinte no Twitter: é absolutamente necessário quebrar todo o poder da grande mídia, parando de consumir todos os seus produtos e recusando audiência a tudo o que ela tem a dizer, porque eles estão verdadeiramente pervertendo a realidade, seja por uma postura maquiavélica, por uma postura direcionada, uma coisa proposital, ou seja, por uma histeria coletiva, por terem se tornado imbecis coletivos, como o título do livro do professor Olavo. E aí, pessoal, para terminar, você precisa entender como é importante quebrar esse poder da mídia. Sabe por quê? Tem uma teoria, dentro da teoria da comunicação, tem uma hipótese que ela é antiga, ela é caduca, eu sei, mas eu quero falar um pouquinho dela rapidamente nesses minutinhos que restam do vídeo. O nome dessa hipótese é Agenda Setting, ou seja, a preparação da agenda ou a organização da agenda. O que significa isso, Daniel? Essa hipótese estuda um tipo de efeito social da mídia que fala sobre o quê? Sobre a seleção, a disposição e a incidência de notícias sobre os temas que o público vai falar e discutir. Ou seja, significa quando a mídia escolhe aquilo que nós vamos pensar, falar e conversar com as pessoas. E aí, então, esse conceito mostra como a gente não pode deixar mais a mídia pautar o que a gente pensa e o que a gente fala e, no final das contas, o que a gente faz.
Esse estudo dos efeitos dos meios de comunicação é muito importante porque gera uma influência sobre a sociedade, já que a gente consegue entender como é que esses meios trabalham para formar não só a opinião pública, mas formar aquilo que as pessoas estão pensando. E é inegável essa influência dos meios de comunicação no cotidiano das pessoas, já que nós temos uma infinidade de informações que são disseminadas pela grande mídia. Ou seja, a pauta das conversas entre as pessoas é sugerida pelos jornais, pela televisão, pelo rádio, pela internet, que faz com que as pessoas que estão consumindo esse tipo de conteúdo separem com os assuntos que elas deveriam achar que fossem mais importantes ou não. Ou seja, a própria realidade social, ela passa a ser representada por um cenário que é montado pelos meios de comunicação de massa. Isso nós precisamos quebrar. Porque se nós não quebrarmos isso, a gente vai perder motivação. Porque o modo como a grande mídia cobriu e reportou as manifestações de ontem, se você assistir a maneira como eles falaram sobre a manifestação de ontem, que é totalmente pervertida, e se você acreditar nisso, você perde a sua motivação. Então eu quero dizer para você, nós não podemos perder as conquistas que obtivemos ontem. Como a gente não pode perder? Entendendo que essa infecção, esse problema, só vai ser curado com remédios contínuos. Não pode ser uma única manifestação. A gente vai ter que continuar. Ontem foi só a primeira dose do antibiótico. A gente vai continuar tendo que ir à rua mais vezes, de forma mais organizada e mais eficiente. E além disso, segunda coisa, se desvencilhar da hipnose da grande mídia que tenta dizer para você que as vitórias que estão sendo conquistadas, que eu acabei de mostrar para vocês, não estão sendo conquistadas por esse movimento e que o movimento não vai mudar em nada. Ou como o William Vac disse no vídeo que ele fez ontem, ele falou, foi mais do mesmo. Não foi mais do mesmo não, foi mais do novo. E esse novo vai continuar caso você entenda a importância de fazer isso. Quer participar dessa real transformação social no Brasil hoje? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, com seus familiares. Comente sobre esse assunto. Espalhe essa informação, tá bom? Conto com vocês aqui para essa ajuda. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você está vendo esse vídeo no WhatsApp, vai lá no YouTube e se inscreve no meu canal, que você ajuda muito a crescer. A gente está numa campanha aqui para completar 600 mil inscritos. Vai ajudar muito o canal, vai dar mais visibilidade. Além disso, clica no sininho aqui das notificações. Clica no like, que também ajuda muito na repercussão do vídeo. Examine todas as coisas. Retenha o que é bom. Me siga no Instagram. Muito conteúdo legal lá também. Forte abraço, dia 10 de junho, turma nova do meu curso Manual da Resistência. Clica aqui embaixo, curso Manual da Resistência, você não vai poder se inscrever ainda, mas você já vai poder se informar sobre o que é tratado no curso, tá bom? Forte abraço, galera, excelente semana para vocês e fiquem atentos, porque pode ser que uma nova tsunami surja essa semana. Mais informações nos próximos vídeos. Um abraço, se torne membro, se você quiser ter acesso a spoilers, conteúdos exclusivos. Clica aqui embaixo no botãozinho azul, seja membro, você vai me ajudar e vai ter acesso a material exclusivo. Um abraço, galera. Vamos seguir firme. Valeu!